Podem sentar, queridos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui, aí diante do Mestre. Nós somos incumbidos de falar com os irmãos algumas coisas acerca dos livros históricos. Nós vamos aprender algumas coisas acerca desses livros. Eu creio que muito daquilo que nós vamos ver aqui, nós até conhecemos, já sabemos, já estudamos sobre isso, já lemos sobre isso, mas aqui a gente vai aprender um pouco mais, nós vamos enriquecer um pouco mais os nossos conhecimentos e vamos estar assim crescendo juntos aqui nesse tempo que nós vamos estar com os amados irmãos aqui, amém? Talvez você já vai, pastor, isso aí eu já vi, isso aí eu já conheço, isso aí eu já li, amém por isso. Só que tem pessoas que não viram ainda, não leram ainda, não conhecem ainda, e nós vamos ver que nós, nesse contexto, nós vamos acabar aprendendo muito mais coisas do que aquilo que nós já havíamos aprendido. Então está aí a apostila. Todos têm apostila? Todos têm? Quem não tem apostila? Então vamos acompanhar. Então, acompanhando por ali, a gente vai chegar no denominador comum também. Essa disciplina dos livros históricos, na verdade nós vamos abordar os livros a partir de Josué, que é quando ele pega o povo ali antes do Jordão, através do Jordão, entra em Canaã. Então começa com Josué e a gente vai até o exílio, sai do exílio, né, e retorna a Jerusalém. Nós vamos passar por todo esse processo durante alguns dias que nós vamos estar aqui. Então os livros históricos, eles relatam essa história desde quando Josué assumiu o comando, ali quando Moisés morre, Josué assume o comando, ali começa o livro de história, e ele vai relatando a história do povo de Israel, o povo de Israel vivendo na terra, em Canaã, na terra prometida, o povo de Israel sendo levado cativo, e o povo de Israel saindo do exílio, voltando ali com elas, com Neemias, ali a construção dos muros, Jerusalém, mais ou menos aí 1000 anos de histórias. Nós vamos estar conversando aqui sobre isso, para entendermos o que aquele povo fez, por onde ele passou, o que aconteceu. Claro, evidente, de uma forma bem resumida, bem sintética. Nós temos aqui talvez 1 hora para falar sobre isso, sobre algumas coisas aqui hoje. O objetivo geral dessas aulas é trazer uma reflexão e uma introdução desses livros, né? Não somente com base na interpretação, mas também contextualizando eu e você teologicamente com a história, com a religião, com a política, com a cultura, enfim. Nós vamos falar desses 1000 anos que esse povo viveu ali, e o objetivo, né, que eu estou falando mais nada, não estou fazendo nada mais, nada menos do que lendo a apostila com você nesse momento. Ampliar o seu interesse sobre a história de Israel, identificar os pontos principais de cada livro, refletir a influência desses períodos nas gerações posteriores e dissertar sobre a influência desses livros no Novo Testamento. Mas aqui eu quero fazer uma adendo, eu vou fazer uma pergunta. Eu tive muita dificuldade quando eu aprendi sobre isso, quando eu entrei no seminário para estudar, que eu não sabia o que era sair de Israel do Egito. O Egito estava dentro de Israel, Israel dentro de Egito, e aí Israel saiu de dentro do Egito, foi para o deserto. Eu não entendia muito bem o que era isso. Eu tive dificuldade. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Se tiver alguém que tem essa dificuldade, a gente vai ensinar, a gente vai mostrar. Quem aqui não sabe como é que foi gerada a nação de Israel? Como é que gerou o povo de Israel? Quem aqui não sabe? Esse povo que saiu do Egito, entrou no deserto, que Moisés trouxe no deserto até o Jordão. Como é que gerou esse povo? Quem não sabe como é que gerou esse povo? Todo mundo sabe? Uma pessoa não sabe, outra não sabe. Tem mais alguém que não sabe? 3, 4, 5, ok. Já dá para a gente ensinar. Porque é necessário você saber como é que esse povo foi gerado. E eu vou falar rapidamente para você, preste atenção. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Dá. Olha só, preste atenção. Você que já sabe, confere comigo se é isso mesmo.
A criação, ela começou lá atrás, ela começou com Adão. Aí nós temos Adão, começa aqui a geração do povo. Adão, a gente vai caminhar um pouquinho mais à frente, vai chegar até Noé. Depois de Noé, nomes bem conhecidos, né? Adão, a gente vai chegar a Noé, vai chegar a Abraão, vai chegar a Abraão, de Abraão a gente vai chegar a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Primeiro vem Isaac aqui, Isaac, e aí vem Jacó. Até aí você conhece legal, tá bom? Até aí tudo bem? Adão, chegou a Noé, chegou a Abraão, chegou a Isaac, chegou a Jacó. Isso aqui você vai encontrar no livro de Gênesis, né? Chegando de Jacó, Jacó teve 12 filhos. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos de Jacó, cada um deles era uma tribo, ok? Também não é mistério para ninguém. Cada um desses filhos de Jacó, que nós sabemos, Rubem, Naftali, Dan, e por aí vai. Esses filhos de Jacó, eles todos moravam com Jacó em Canaã, exatamente na terra prometida, aonde foi prometido por Deus a eles. Jacó e seus 12 filhos moravam onde? Canaã. Aí acontece aquela história de José ser vendido, né, pelos irmãos. E aí José passa por aquele processo todo, que eu creio que todos conhecem a história de José, conhecem? Se não conhece, a partir de Gênesis 35, 36, ali por ali você já consegue ir até o capítulo 50, você vai ver. José então é vendido para... Ele vai parar no Egito. Quando ele vai parar no Egito e vira governador do Egito, propositalmente Deus havia levado José pelo Egito. Chegando lá no Egito, José se torna governador. Aí se tornando governador, ele acaba dominando, tendo todos os recursos que ele precisava ter, porque houve fome na terra. Essa fome fez com que José tirasse Jacó e os seus 12 irmãos de Canaã e levasse para o Egito. E levasse para o Egito. 70 pessoas saíram daqui de Canaã, que era a família de Jacó. 70 pessoas foram para o Egito. Jacó acolheu essas 70 pessoas, que eram por família, né? Ali em Gênesis, a partir de 37 você vai ver isso. E lá no Egito, esse povo começou a se multiplicar. Esse povo começou a crescer, começou a ter filho, começou a se expandir. E aí, daqui a pouco, tinha 200 mil pessoas lá, tinha 300 mil pessoas lá no Egito. Ali que foi formada a geração de Israel, ali foi formado o povo de Israel. Foi exatamente desse jeito. Essas 70 pessoas foi, e aí os egípcios, vendo que eles estavam crescendo muito, começaram a colocar trabalho em cima deles. Eles viraram escravos ali no Egito. E lá em Gênesis, quando você começa a ler o livro de Gênesis, você vai ver Deus dizendo que o povo dele ficaria 400 anos sendo escravizado no Egito. Então isso aqui já era o propósito de Deus. E aí o Egito, ele acolhe esse povo durante esses 400 anos. Depois nós vamos ver que eles chegaram a 430. Então essa nação de Israel, esse povo que saiu do Egito, ele foi gerado a partir desses 12 filhos de Jacó, que é descendente de Isaac, de Abraão, de Noé e Adão. Aí quando Deus vê que esse povo está chegando a hora de sair de lá, Deus então gera Moisés. Deus gera Moisés, faltando 80 anos para eles saírem de lá. Deus gera Moisés, cria, né, a criança Moisés, e todo mundo conhece a história de Moisés. Ele é criado no Egito, ele estuda na melhor faculdade, ele seria um dos legisladores do Egito. E Deus usa Moisés então, para 80 anos depois, ir lá e tirar esse povo de lá. Aí, ali,
Então começa o povo, a nação de Israel, já sai de lá 600 mil homens. Só contavam os homens de 20 anos para cima. Esses homens de 20 anos para cima contavam 600 mil. Aí você coloca mulheres, crianças, adolescentes, e aí nós vamos chegar no número aproximadamente de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Uma coisa bem simples, fiz de uma forma bem sintética, para você entender como é que é a nação de Israel. Agora você entende, assim como eu entendi quando aprendi isso, que Israel saiu do Egito, não é um país saiu do outro, é uma nação, o povo saiu, o povo de Israel, o povo escolhido, saiu do Egito. Moisés então leva esse povo, Deus usa Moisés, leva esse povo, passa 40 anos no deserto. Aí depois de 40 anos que ele sai do Egito, ele para exatamente em frente a Jericó, do outro lado do Rio Jordão. A única empecilho deles entrarem na terra prometida, nesse momento, é o Rio Jordão. Aí Deus então tira Moisés de cena. Moisés não ia entrar na terra prometida. Você sabe por que Moisés não ia entrar na terra prometida? Por que ele não entrou? Tem alguém que pode testar? Ele feriu a rocha. Deus mandou ele tocar na rocha. Deus mandou ele tocar na rocha, ele ficou irritado, ficou nervoso. Apesar de ser o homem mais manso já conhecido, ele feriu, e por causa dessa irritação, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. E aí então Deus levanta Josué, que era um líder que o acompanhava por todos os momentos que ele estava, não só falando com Deus, mas falando com o povo, liderando. Então Deus levanta Josué, e aí fala para Josué, daqui para frente é contigo. E aí Josué, a nossa aula, a nossa administração começa a partir daí, a partir do momento que Josué assume a direção desse povo. Josué assume a direção desse povo, e Deus manda Moisés colocar as mãos sobre ele, orar por ele, apresentar para a congregação. Moisés faz isso, ora por ele, apresenta ele à congregação, porque Moisés sabia, apesar de Moisés pedir a Deus para deixá-lo ver a terra, com Deus é assim, as consequências do erro ela tem que acontecer. Deus perdoa, Deus é amoroso, mas se errou vai pagar pelo erro. Não tem mamãe me chora não. E aí Deus então pega Josué vai conduzir esse povo, vai atravessar o Jordão, e a partir da travessia do Jordão, então começa uma outra história, porque a história até agora era a história do povo no deserto. A partir de agora é a história de um povo que vai começar a conquistar, que vai começar a guerrear, que vai começar a lutar pela sua terra. Então eles atravessam o Jordão, aí tem ali o memorial, pega as 12 pedras no meio do rio, levanta o memorial e tal, aquela história inicial ali, celebra a Páscoa. Quando celebra a Páscoa, o maná para de cair. Ou seja, até Josué atravessar o Jordão, Deus mandava o maná. A partir do momento que ele atravessou o Jordão e tocou o pé lá na terra, pronto, o maná cessou, parou de cair. Então agora ele já tem alguns problemas, ele já tem alguns desafios pela frente. Primeiro que agora ele vai ter que resolver a vida dele com a alimentação. Eles precisam comer, e eles precisam comer no dia seguinte. E outra coisa, a terra ela não estava vazia. A terra não estava vazia, a terra estava ocupada, e estava muito bem ocupada. Por quê? Se você se lembra, lá em Gênesis capítulo 6, quando Noé foi pego lá meio embriagado,
os filhos dele, um dos filhos dele, que eu não me lembro o nome, se é Sem, se é Cão, se é Jafé. Como é que era o nome dos três filhos? Um deles parece que teve um problema, não teve? Cão. É cão ou cão? Cão. Algumas pessoas falam cão, mas é cão, né? Então, aí o cão, o que Noé fez? Amaldiçoou o cão. Aí Cã teve um filho. Qual foi o nome do filho de Cã? O principal nome do filho de Cã. O principal filho, como é que ele chamava? Canaã. E aí Canaã resolve ir para o lugar e surgiu então a terra de Canaã. Surgiu a terra de Canaã. E nessa terra de Canaã, aí teve Canaã, e eles continuaram tendo filhos. E desses filhos, foi gerado os jebuseus, os heteus, os heveus, o pastor Marcos. Foi tudo gerado dessa linhagem aí. E esse povo, eles foram todos para Canaã. Eles foram morar em Canaã. Eles foram viver em Canaã. E essa terra era uma terra, não é terra, o povo era um povo amaldiçoado por causa daquela situação lá com Noé. E Deus resolve gerar para uma outra linhagem, que aí sobrou Sem, sobrou Jafé, não é isso? E aí uma dessas duas aí, eu não me lembro qual que é, surgiu a linhagem de Israel, você lembra? Sem? Quem concorda que é Sem? Quem não concorda que é Sem? Bom, tem uns que concordam, tem uns que não levantam a mão para nada. Só para ele tanto faz, tanto fez, está tudo na bênção, né? Então Deus pegou Sem, levou essa geração, criou o povo de Israel e agora coloca os dois juntos no mesmo lugar. Um povo amaldiçoado e um povo abençoado, e fala para o povo que é abençoado: olha, a terra está aí, agora você resolve. E nessa terra de Canaã tinha alguns homens que eram gigantes, homens grandalhões, tinha homens muito violentos, cruéis, era uma nação idólatra, eles seguiam muitos deuses, eles adoravam muitos deuses. Eles adoravam tanto a deuses que ali eles faziam sacrifício de criança. Nessa terra que Deus prometeu para o teu povo. E eu não entendia por que Deus, eu tive dificuldade para entender por que Deus pega uma terra já ocupada e dá para um povo, para esse povo ter que matar todo mundo, ter que acabar com todo mundo. Mas quando a gente vai estudar e vai entender, peraí, por que Deus fez isso? Porque esse povo, eles adoravam uma infinidade de Deus, eles faziam sacrifício, eles eram violentos, eles eram cruéis, eles eram homens que faziam tudo aquilo que não agrada a Deus, que abomina a Deus. Aí Deus pega esse povo de Israel, que é um povo que havia uma promessa sobre ele, e traz e coloca ele lá. Então, a partir desse momento, nós vamos entender que começa a rolar uma história a partir do momento que eles entram ali na terra de Canaã. E esses livros que nós vamos ver, pastor Carlinhos, depois, só ver como é que vai. Os livros são, olha só: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós vamos falar um pouquinho de cada livro desse. Nós vamos estudar um pouquinho de cada livro desse. Você vai entender melhor por quê. Porque quando você abrir o livro de Josué para ler, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, e ainda dá mais uma informação. Qual? 1 e 2 Samuel, tempo de transição e expansão. 1 e 2 Reis é o tempo da aura de Salomão ao reino dividido. Nós vamos
estudar sobre isso, o que é isso. Primeiro e segunda crônica, soberania e fidelidade de Deus. E Esdras, Neemias, a gente vai estar falando também sobre ele mais para frente. Aí está, os títulos. Os livros históricos são, acabei de falar, os 6 primeiros eram chamados pelo povo hebreu de primeiro profeta, por enfatizar a história ali relatada. Nós vamos falar sobre essa história. Os últimos profetas eram considerados assim pelos hebreus, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Muito bem. Os livros históricos são assim chamados porque traçam a história de Israel na Palestina. Nós já falamos sobre isso. Vamos falar sobre a autoria desses livros. A maioria dos livros, ou todos eles, históricos falando, eles são anônimos. Quando você vê Josué escreveu Josué, o livro de Josué. Neemias escreveu o livro de Neemias. Não tem ninguém até hoje dos estudiosos que afirma com toda a convicção, certeza absoluta, foi ele que escreveu. Na verdade, quando você lê Josué, você vai ver dentro do contexto do livro que ele induz qualquer um de nós a entender que foi Josué que escreveu o livro. Então todos eles, a autoria dos livros, ela vem do próprio contexto do livro. O livro não deixa dúvida de que foi Josué que escreveu, mas ele também não afirma e assina embaixo que foi Josué. Como ele não deixa dúvida, nós ficamos com aquilo que os estudiosos colocaram, que é Josué, o autor de Josué, Neemias, o autor de Neemias. Então foram escritos pelo seu contexto, está aí, ó, por vários indivíduos com dom profético. Geralmente ele está aí, Josué, Samuel, Jeremias, Esdras, são considerados seus escritores orientados pelo Espírito Santo. Mas isso aí é coisa, são detalhes. 3 pontos de vista sobre a autoria desses livros. Está aí, 3 pontos de vista sobre a autoria desses livros. Que é uma obra de um só autor, que viveu e trabalhou durante o exílio de Samaria e não na Babilônia. 2 edições, uma antes do exílio e a outra depois. E outro ponto de vista, são 3 edições, todas do exílio e depois para Jétro. Eles tinham 2 documentos principais, que é uma crônica e os anais sobre o templo. Nós vamos estar falando mais detalhadamente sobre isso durante as aulas. Hoje a gente está fazendo uma apresentação do que é que nós vamos tratar com vocês aqui, o que é que nós vamos expor, né, nessas aulas que nós vamos ter aqui. E você, no final, com toda certeza, vai estar entendendo muito bem. O cenário histórico da Palestina, a ocupação da Palestina. Palestina nós estamos falando de Canaã, ok? É a mesma terra, o mesmo local. Apostasia, domínio assírio e babilônico, ou seja, a terra, quando o povo de Israel chegou, havia na terra uma mistura muito grande de povos. Como eu falei aqui, os heveus, Gergaseus, Jebuseus, Perezeus, que são descendentes de Cã, descendentes de Canaã, eles estavam ali, mas não tinha só eles, tinha os filisteus também, que não vieram dessa geração, dessa linhagem, e tinha outros povos ali que não vieram. Então todos os povos que estavam ali, eram tidos como Canaã, como cananitas. E aí chegou esse povo de Israel, e ele encontrou essa geração toda ali, naquele lugar, e eles tinham por obrigação de vencer aquele povo todo, conquistar e tomar a terra deles ali. E Josué o livro de Josué, nós vamos falar hoje basicamente só a apresentação
interpretação da matéria e vamos falar um pouquinho sobre o livro de Josué e Juízes. Semana que vem nós vamos falar sobre 1 e 2 Samuel, aí nós vamos entrar especificamente no livro, depois 1 Reis, depois 1 Crônicas, e vamos terminar com ela da Neemias e Esther. Hoje só um panorama do que você vai ver nessas aulas. Então está aqui, são aproximadamente 1000 anos de história, de 1405 até 425, e o livro de Josué especificamente, ele foi a história de Josué, desde a entrada de Josué em Canaã até a sua morte, foi mais ou menos entre 25 e 30 anos o período. Então tudo que Josué fez em Canaã foi de 25 a 30 anos a história dele ali dentro de Canaã. Juízes já foi uma história mais longa um pouquinho, já passou de 300 anos a história de Juízes. Mas Josué, a conquista da terra, a distribuição da terra, a ocupação da terra, tudo isso não passou de 30 anos de história. E aí nós vamos aqui, pode-se considerar, está escrito aí, ó, pode-se considerar que Moisés faz uma introdução aos livros de história, nos capítulos 28 a 30 de Deuteronômio, quando ele estabelece a bênção e a maldição. A bênção e a maldição pela obediência e pela desobediência. Todos nós sabemos que ali em Deuteronômio 28 fala de 35 bênçãos, se não me falha a memória, e 48 maldição. É isso? Tem lá? Deuteronômio 28. Ah, é 14? É 14 maldição? 14 bênçãos. E maldição? Bastante. Eu achei que era 35 e 48. Então não é 35 e 48. É 14. Pelo menos a bênção a gente sabe que é 14. Maldição ninguém quer saber. Entendi. Então tá bom, é 14 mesmo. Então ali já fala. Bênção, conquista por Josué, reinado Davi a Salomão, maldição, apostasia dos juízes. Ele só deu aqui uma ilustração, e a idolatria do cativeiro dos 2 reinos. Cenário geográfico. A Palestina deriva-se do nome filisteu. Povos chamados pelos gregos palestinos e pelos romanos de palestinos. Seu nome bíblico é Canaã. É o mesmo lugar, é a mesma terra, a mesma região. Lugar onde Canaã, filho de Cão, que ó, o pastor Calixto escreveu o Cão aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei com você. Entendeu? Eu tinha visto em algum lugar. Se estabeleceu a vida das descendências de Canaã com maldição. Está lá em Gênesis 25, se tornou imenso através de Abraão. Muito bem. Aí tem o comprimento, o tamanho, 240 quilômetros de Dama-Seba. Aí só olhando no mapa para ver. Muito bem. Oi? Tem Tom e tem Cã. No caso aqui é Cã. Vou melhorar. É a questão de interpretação, de tradução. O Cão e o Cão, todos dois é Cão, fica do mesmo jeito. É maldiçado do mesmo jeito. Então não vamos preocupar com isso não. Dá uma moral para o pastor Carlinhos, obrigado. Pastor Carlinhos ajudou aí. A Palestina, muito bem, é frequentemente descrita por 4 faixas paralelas, totalizando 28.500 km². Planície marítima ao longo do Mediterrâneo, Cordilheira Central, ok, o Vale do Jordão até o Mar Morto, muito bem, Palestina Oriental, o Rio Jordânia, vasto Planalto Fértil, muito bem, ok. A principal característica geográfica da Palestina é a ponte que faz entre 3 continentes. Pode ser a ligação entre o Egito e a Mesopotâmia, o centro das civilizações do centro da terra. Foi escolhida por Deus para fazer conhecida por eles. Ou seja, Deus pegou um lugar, pegou uma região, aonde era o centro de tudo passava por ali. A conexão era feita por ali, tudo que ia se fazer naquela época
passava por Canaã, ele pega exatamente esta terra para poder estabelecer ali o teu reino, colocar ali o teu povo e fazer ali a história do povo de Israel. Antes de Israel, a Palestina era ocupada pelos reis da Mesopotâmia, a leste pelos hititas, a noroeste pelos faraós, a sudoeste. Muito bem. Depois você pode ou copiar ou pegar a sua apostila e ver. Aqui nós temos as divisões dos livros. Josué, ano de 1405 a 1375, relacionamento com a aliança, a terra prometida ocupada pela fé e a coragem. Relacionamento secular, o Egito, por outro lado, havia deixado a Palestina com muitos problemas internos, e aí diz 7 nações de Canaã prontas para o julgamento prometido. Então ele relata somente 7, mas quando você vai estudar, vai pesquisar, você vê que tem mais algumas, como você tem aqui, por exemplo, os filisteus que não fazem parte dessa geração que estava lá também. O livro de Juízes, logo depois de Josué, 1375 a 1075, relacionamento de aliança, demonstração de bênçãos pela obediência e castigo pela apostasia, conforme a promessa. Relacionamento secular, pequenos reinos locais importunam as tribos. Os filisteus saem de Creta e desafiam Israel. Você vai entender isso aqui melhor depois. Por quê? Josué, quando ele entra na terra, a primeira conquista dele foi Ai, foi? A terra de Ai, a primeira conquista? Não? Teve gente que falou que foi. Quem acha que foi, levanta a mão. 2 pessoas, 3, 4, só 4 pessoas. Qual foi a primeira terra que eles conquistaram? Jericó. Então eles se preparam para Jericó. E aí eles pegam os arcos e começam a jogar arco dentro de Jericó e o povo morre todo mundo, não é isso? Uma história tão conhecida, até a criancinha de 4 anos sabe, né? Eles conquistam Jericó e aí eles continuam conquistando as terras. Depois que eles conquistam as terras, aí agora está na hora de distribuir as terras. Então Josué, ele vai distribuir. Olha, Benjamim, essa terra aqui é sua, deu a primeira terra para Benjamim. É isso, correto? Dan, Judá, Levi. Não? Fala aí, pastor. Não é para ele? Não, você me pegou, você queria. Mas Benjamim não foi. Nós vamos ver isso no livro de Josué. Ele pega e distribui as terras. Quando ele distribui as terras, cada tribo, cada um dos filhos de Jacó, que tinha 10 pessoas na sua família, que agora que saiu do Egito já não é 10 pessoas, já é 100.000 pessoas, talvez ali cada um, cada tribo vai tomar posse do lugar. Então Dan vai para o lugar, Naftali é aquela ali, Reuben é aquela ali, Judá é aquela ali. Então distribui. A partir do momento que ele termina de distribuir, isso vai transcorrendo no livro, nós vamos ver mais para frente. Lá no finalzinho, ele dá conselhos a todo mundo, e aí Josué tem o seu tempo de vida, e ele morre. A partir do momento que Josué morreu, ficou sem líder. Deus não levantou um líder no lugar de Josué, como ele fez com Moisés. Só que o povo agora está na terra, cada um seu pedaço, cada um com o seu quadrado, cada um com a sua área, cada um com o seu hectare. E aí Josué morre. Quando Josué morre, aí começa uma outra história, que nós vamos ver também o que acontece. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro de Josué. O título: Josué significa salvação do Senhor. Os gregos traduziam para Jesus. Na verdade eles chamavam Oséias. Lá tem uma referência, Números 13,
Você vai encontrar isso lá. E aqui nós temos autoria. Provavelmente houve a compilação dos livros, incluindo Josué, que pode ter sido o autor de parte do livro chamado pelo seu nome, levando em conta que Josué era escritor. Lá em Josué, capítulo 24, verso 26, você vai entender, você vai ver escrito lá que Josué, ele era escritor. E possivelmente, com quase 100% de certeza, ele foi o escritor desse livro. Amém? Amém. Muito bem. O cenário histórico. Nós estamos agora dentro do livro de Josué. Já passamos do Jordão, já entramos na terra prometida, já estamos em Canaã. Autoria. Aí nós falamos da autoria. Cenário histórico. A data 1405 a 1375. Se o templo de Salomão foi construído em 965 a.C., somado 480 anos da saída do Egito, menos 40 anos que ficaram no deserto, você vai chegar aí ao número 1405, a data 1405 a.C., que é uma data possível do começo da conquista de Canaã. Provavelmente Josué comandou Israel entre 25 e 30 anos, quando eu falei com você, porque eu já tinha lido, estava escrito aqui, viu? A gente só tinha antecipado, morrendo aos 110 anos de idade. Se tomar por base que ele tinha a mesma idade que Caleb, porque na verdade Josué e Caleb foram as únicas duas pessoas que faziam parte daquela geração anterior e que entrou aqui na terra prometida. Amém? Muito bem. Estado em que se achava a nação. Josué toma a liderança do povo 30 dias antes da morte de Moisés. Ué, não entendi. Porque Deus fala assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto, e agora é contigo. Foi isso que ele falou no primeiro capítulo, capítulo 1, verso 1. Foi isso? Aí o irmão ali vai ter que me ajudar. O pastor Galinho colocou aqui, ó, 30 dias antes, Moisés já tinha passado o comando para Josué. Falei para você que a gente vindo para cá, a gente aprende. A gente aprende. Nem? Deus já tinha revelado para ele. Na verdade, Deus já tinha conversado com ele, nós vamos ver isso na palavra. Deus havia conversado com Moisés, e Moisés falou com ele: levanta um líder para colocar aqui no meu lugar. Mas aí Moisés, e Deus falou com Moisés: olha só, coloca as mãos sobre ele, ora com ele, apresenta ele para a congregação, porque ele vai ficar no seu lugar. Abra sua Bíblia, tem Bíblia aí? Amém. Amém? Números capítulo 27. Eu tenho que mostrar porque 10 pessoas não sabiam. Números capítulo 27. Deus anuncia a morte de Moisés. Aí diz aí, ó: depois disse o Senhor a Moisés: sobe esse monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aí o verso seguinte: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem que há o espírito, e põe a tua mão sobre ele,
e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se morar perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque o tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu os mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então, Deus anuncia a morte de Moisés. Moisés fala com Deus: olha, coloca aí alguém no meu lugar, coloca alguém para continuar. E Deus então escolhe. E depois Moisés, ele continua dando algumas instruções. E quando Deus fala para Josué: meu servo Moisés é morto, agora a peteca está contigo, ele já sabia. Ele já havia sido apresentado. E a congregação já o conhecia como próximo líder. A congregação já sabia que ele era a pessoa que Deus havia escolhido para conduzi-los até o deserto. Então ele não foi pego assim de surpresa, como eu já preguei sobre isso, quando não tinha conhecimento. Eu disse: olha, você está tudo bem, está uma maravilha, está trabalhando, de repente surge uma notícia e aí muda a sua história, muda toda a sua trajetória. Ou seja, uma notícia mudou a história de Josué, porque ele estava muito tranquilo, de repente ele tem que assumir um desafio pela frente. Uma coisa é você ministrar para uma classe com 10, 20, 30 pessoas, a outra coisa é você ter 2 milhões de pessoas atrás de você, esperando uma decisão sua, esperando uma atitude sua, para saber se o rio vai abrir mesmo ou não, se a água vai. Aí Deus escolhe a primavera, porque a primavera é quando a água está mais cheia. Deus é assim quando ele dá um desafio, ele dá um desafio para valer. Então aqui você vê que Josué já sabia da situação. Então Moisés, ele passou a peteca, passou a bola, e Josué então, ele assumiu, mais ou menos 30 dias antes, atravessa o Jordão, celebra a Páscoa, e aí cerca de 2 milhões de pessoas se preparam para conquistar a terra. Aqui tem uma observação também: antes do Jordão ficaram 3 tribos para trás, não ficaram? 3 tribos ficaram do outro lado do Jordão, não foi isso? 2,5. 2,5 ou 3? 2,5. Mais 2, mais meia dá 3, não é não? 2,5. 2,5 ficaram do outro lado. Só que Moisés disse para os homens: vocês podem até ficar, mas vocês têm que ir lá, os homens, ajudar a conquistar a terra, depois você volta, né? Nós lemos a história, mas vamos entender que é isso que aconteceu. Muito bem. Qual é a condição de Canaã? Está aqui, ó, dentro do quadrado aí. Geográfica. Canaã, toda a terra de Sidom, entre parênteses norte a Gaza. Isso aqui a gente vai mostrar no mapa para você depois, para você entender melhor esse geograficamente falando. Aqui tem os ocupantes, descendentes de Cão, filho de Noé, cananeus, heteus, gigazeus, amorreus, ferezeus, está todo mundo aqui, ó. É o povo que estava ocupando lá. Politicamente falando, está aqui a data também. Religiosa, situação religiosa, idolatria, degradação, deuses, crueldade, olha lá, ó, homens sanguinários, a sensualidade imperava. Ou seja, olha só, Baal, o Senhor do céu, Deus da chuva, da vegetação, Anate, a irmã de Baal, deusa do sexo, deusa da guerra, morticínio infantil. Essa era a situação religiosa de Canaã. Astarote e Acera, esposa de Baal, deusa do sexo, da guerra, Moloque, enfim, deusa da orgia. Então imagina
comigo? Como é que estava a situação em Canaã, a terra que Deus escolheu para dar ao seu povo? Esse povo de verdade não podia ficar ali. Esse povo de verdade, se você olhar a história, você vai ver que lá em Noé já houve uma situação. Deus baniu o povo da terra. Aqui, uma outra situação. E hoje nós estamos caminhando para a mesma situação de novo. Lá em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Então você vê que a coisa é repetitiva. E Deus hoje está tratando novamente. E nós estamos com a situação caminhando para isso aqui. Então essa terra, Canaã, a situação dela era essa. Aí Deus envia o povo para lá. Deus envia o teu povo para lá. E esse povo teria que sair aos poucos. Ou seja, Deus, ele exigiu um grande erro do povo de Israel. Foi o qual? Deus disse: olha, você vai entrar, vai matar todo mundo, acabar com tudo que tem lá e vai ocupar. Mas aí eles não fizeram isso. Se você for ler o livro de Josué direitinho, você vai ver que eles não matavam 100% das pessoas. E aí depois havia contaminação, havia problema, havia dificuldade, havia idolatria, enfim, os problemas eles voltavam novamente. E é por isso que quando chega em Gideão e quando chega em Juízes, que Josué morre, o povo começa a sofrer novamente opressão. Aí começa a sofrer novamente, aí Deus tem que usar nações, aquelas mesmas nações. Deus vai usar os filisteus, vai usar os midianitas, vai usar os amalequitas, para poder punir o povo e colocá-lo no lugar novamente. Então a situação de Canaã, quando Josué assumiu, quando Josué entrou na terra, quando Josué conquistou a terra, era essa degradação aqui, era esse povo de baixo nível, do jeito que você está vendo aqui. É isso que Josué assumiu, é isso que Josué encontrou pela frente. Só que Josué, ele distribui, ele faz tudo que Deus mandou. Enquanto Josué está vivo, a coisa estava funcionando, a coisa estava andando, a coisa estava rompendo, ele estava obedecendo. Só que Josué, chegou o tempo dele, ele morreu. Josué morreu. E aí, quando você vai ler o livro de Josué, por exemplo, eu coloquei aqui a parte, para você entender, ele é dividido em 4 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, é o povo entrando, vencendo os inimigos e conquistando a terra. Do capítulo 1 de Josué ao capítulo 12, você vai encontrar o povo entrando, vencendo os inimigos e conquistando a terra. Do capítulo 13 ao 21, Josué está dividindo a terra. Do capítulo 13 ao capítulo 21, ele está dividindo a terra. No capítulo 22 tem uma contenda, no capítulo 23 e 24, os últimos conselhos e a morte de Josué. Então, quando você for ler o livro de Josué, e eu penso que essa semana você vai fazer isso, amém. Poxa vida, quase, pelo menos a maioria, né? Eu penso que essa semana você vai ver do capítulo 1 ao 12 é o povo entrando e vencendo os inimigos. Do capítulo 3 ao 21 dividindo a terra. Eu penso que você vai ter a curiosidade nessa semana. Amém. Amém. Aí entra Juízes. Juízes vai abranger um tempo desde a morte de Josué até a magistratura de Samuel, o primeiro profeta. Então, Juízes ele abrange um período de aproximadamente aí 300 anos de história. O título do livro de Juízes também, da mesma forma que Josué, né? O contexto ali, Juízes, o próprio nome do livro já fala, a autoria anônima também, eles atribuem a Samuel, porque Samuel também, ele, por ser escritor e educador, está aqui a referência, 1 Samuel 10, 25, e pela ênfase da tribo de Benjamim, sugere a época de Saul, quando Samuel julgava o povo. O cenário histórico, olha aí,
cerca de 300 anos, até a morte de Sansão. 3 guerras civis, 7 opressões, 7 guerras de libertação. Aí eu fiz a parte, eu fiz aqui a divisão do livro, para você entender também. O capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Juízes, capítulo 1 e capítulo 2, vai falar pós-morte de Josué. Do capítulo 3 ao capítulo 16, é o período das apostasias, das opressões, das libertações. Já no capítulo 17 ao 21, o período da confusão e da anarquia. Muito bem. Aí Juízes, o povo perde seu líder, maior líder, e aí cada um começa a fazer aquilo que dá na dele, cada um começa a fazer aquilo que é certo aos seus olhos. Imagina um povo conduzido por um líder, ele já tem dificuldade de sobreviver. Imagine agora a vontade, imagine agora cada um fazendo aquilo que quer, cada um fazendo aquilo que acha que está certo, cada um fazendo aquilo que acha que ele tem direito de fazer. Mas aqui eles não estavam sozinhos, não estava só o povo de Israel. Parte daquelas nações que não havia morrido, que não havia sido retirado do local, que eles não haviam eliminado do local, Deus mandou eliminar, eles estavam ali. E propositalmente, agora, eles fazem aquilo que não agrada ao Senhor. Aí o Senhor pega esse povo, e aí quando você lê, por exemplo, um texto muito falado, muito lido, que é Gideão, por exemplo, que os midianitas, toda vez que eles iam fazer a colheita, os midianitas vinham, tomavam tudo, levavam tudo deles. Aí ficou 7 anos fazendo isso, até que levantou o Gideão. E aí nós conhecemos o Gideão, conhecemos a história. Então, Juízes, Deus vai levantar a cada clamor, a cada momento que eles buscavam ao Senhor, Deus vai levantar o juiz, vai libertá-los, vai trazê-los para perto. Eles agora vão obedecer. Esse juiz vai julgar o povo. Enquanto esse juiz está julgando, o povo está indo bem. O juiz morreu, volta tudo. Volta tudo para o pecado, volta tudo para a idolatria, volta tudo para a bagunça, volta tudo para a orgia. Aí Deus pega esse povo e oprime esse povo, e sacrifica esse povo, e bate nesse povo, e aí pronto, aí eles clamam de novo. Tem muito a ver conosco hoje, é verdade ou não é? Nós estamos muito bem, né? Aí daqui a pouquinho vem o totó atrás da gente. Aí o totó, aí você vai para o monte, ora, aí vem para a vigília e participa da vigília. Todo culto está na igreja e o pastor fora da campanha, o primeiro a levantar as mãos e tal. Aí Deus abençoa, Deus abre, guarda e Deus libera a bênção, né? Aí relaxa de novo. Parece que a mesma coisa acontece até hoje. E Deus tem essa forma de tratar conosco. Então o livro de Juízes, ele vai passar esses 300 anos dessa forma. E aí nós vamos encontrar essa situação de Juízes. Nós vamos encontrar essas guerras, essas opressões, né? Guerra de libertação, enfim. E o estado da nação, como eu falei, sem o líder nacional, a nação apostata da fé, retornando cada vez que era oprimido, voltando ao pecado novamente, após o período de descanso. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aí nós temos aqui, para encerrar, maldição pela desobediência, apostasia, livramento. Aqui estão os juízes. Otiniel julgou 40 anos, Eude 80 anos, depois veio Zangrar, não foi colocado. Débora e Baraque, Gideão 40 anos, uma mulher anônima, Jefté 6 anos, Sansão 20 anos. Em
Enfim, quando você lê o livro de Juízes, você vai ver cada um desses homens, mulher também, sendo levantado, liderando esse povo, mas esse povo só obedecia enquanto aquele líder estava no comando, enquanto aquele líder estava julgando. Aquele líder morria, pronto, voltava tudo ao que era antes. Até que quando termina o livro de Juízes, que o povo pede o rei, aí nós vamos entrar na outra história, nós vamos entrar aí na história do rei Saul, e depois nós vamos estar estudando sobre isso, falando sobre isso. Mas o livro de Josué, para mim, deixar você fazer pelo menos uma pergunta, aproveitar que o pastor Carlinhos já está aqui, que se eu não responder, ele responde, se nem eu nem ele responder, a gente vai orar, semana que vem a gente volta com a resposta. Amém? Amém. Josué, a essência do livro de Josué, entrando na terra, conquistando a terra, tomando posse da terra, vivendo na terra, e aí Josué morre. Josué morre, terminou o livro de Josué, ele só fala disso, da entrada, da conquista e da ocupação. Josué morre, e aí entra Juízes. Juízes, cada período de 20, 30, 40 anos levanta o juízo, vai até o final, termina o livro de Juízes. Termina o livro de Juízes, aí nós vamos entrar numa outra história, e nós vamos contar essa história para vocês semana que vem. Deu para entender o que é que nós vamos tratar aqui nessas próximas aulas? Nós vamos tratar de livros históricos. Nós sabemos quais são os livros históricos? Sabemos? Eu posso pedir um para levantar a mão e responder? Posso? Josué, Juízes, Ruth, ok, muito bem. Muito bem. Então nós sabemos que é o livro de história. Nós vamos tratar aqui dos livros históricos. Nós temos o primeiro dele, que é Josué, que fala especificamente de quê? Josué fala especificamente de quê? Da conquista de Canaã, morada em Canaã, e a morte de Josué, distribuição das terras, a tomada da terra prometida. Aí Josué morre, nós entramos em Juízes. Amém? Deu para entender Juízes especificamente o que é? A gente já pode fazer uma prova escrita, perguntar, por exemplo, quais foram os juízes que ocuparam a terra, quanto tempo Josué passou na terra, quanto tempo foi a duração do livro de Josué, quanto tempo foi a duração do livro de Josué, a história de Josué em Canaã, 25 a 30 anos. Qual foi o período dos juízes? 300 anos. Vocês estão bons, rapaz, vocês estão legal. Qual foi o primeiro rei da terra? Essa não é pergunta. Josué e Juízes. Nós não vamos entrar nos pormenores do livro. Nós não vamos estudar detalhadamente o livro. Nós estamos estudando a noção do que é, do que trata, o período, um breve histórico do livro, para você, quando for estudar o livro, você saber exatamente o que você está fazendo. Amém? Amém. Agora você pode colocar a sua oferta aí no envelope.